Bom dia para você que já chegou aí. Bom dia para você que ainda vai chegar e depois vai ver esse início aqui da transmissão. E para você que vai ver depois de muito tempo, né? Aqui hoje nós começamos mais uma transmissão da nossa lição, do nosso estudo. Já tem algumas pessoas que estão conosco aqui já. Temos um total de 11 aparelhos conectados. A irmã Marileuza já deu um bom dia, a Vaneide também, feliz sábado. A Maria Luísa, bom dia minha irmã. Cleusa, Aldelina Pires, feliz sábado. Vanessa Montalvão e Aldelina está dizendo aqui, ó, bom dia, que ela está morando em Sobradinho, ela mudou para cá. A Adélia e a Abílio também lá, né? Então ali a Vanessa Montalvão deu um bom dia, falou que está sem som. Se o pessoal puder conferir isso para nós, confiram aí. Cleusa, bom dia, feliz sábado. Estão dizendo que está muito baixo. Deixa eu só chamar os meninos aqui. Isso. Feliz sábado. O irmão Salomão também já está ali. Né? Quero desejar a todos um feliz sábado. Entraram mais alguns aparelhos aqui e a gente vai interagindo com vocês no decorrer da transmissão aí. Estamos hoje com o professor Juliano. Quero desejar um bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aí. Amados irmãos, amigos, é muito bom estar aqui na casa de Deus nesse dia. E que Deus nos ajude a estudar o que nós vemos durante a semana, né? Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos aí. Exatamente, isso mesmo. Quero fazer uma oração aqui para a gente poder dar início ao nosso estudo, Juliano. E aí a gente inicia. O nosso tempo hoje está mais curto. Exatamente, vamos lá então. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, gratos somos porque o Senhor nos deu o dom da vida, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém. E entendemos que somos filhos teus e necessitamos constantemente de Ti. Diante deste momento agora nós iremos abrir Tua palavra sagrada, um meio que o Senhor tem para falar conosco, que nós possamos estar com os ouvidos plenos e abertos a ouvir a Tua palavra e também praticá-la nas nossas vidas, com o perdão de nossos pecados, e em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Bom, Amém, então nós Senhor. chegamos aqui, eu sempre digo que da sexta para a sétima é a metade da lição, né, Juliano? Sim. Então a gente está praticamente passando da metade. Passou da metade. E né? como o tempo tem passado rápido, né? Sim. Então a gente vem falando sobre a pessoa de Deus nesse trimestre. E ainda no último trimestre nós falamos sobre a justiça, né? O amor de Deus e o amor pela justiça, o amor que Deus tem pela justiça. E aí agora a gente se depara com um problema, porque até então parece que os temas assim da lição eram temas só meio que agradáveis, né? O amor de Deus, a justiça, o sacrifício, a entrega dele do seu filho por nós, né? Só que agora a gente chega diante de um dilema, né, Juliano? Diante de um problema. E aí Apocalipse 21 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí, o que dizer sobre este problema do mal, né? Até quando ele vai durar? Como que ele nos aflige? De que maneira ele nos afeta? E o que dizer sobre o mal? Essa semana, Adalto, a gente vê uma difícil questão, né, assim, da pessoa conciliar, a pessoas entenderem. De um lado, um Deus que é amor. E de outro lado, está sob a permissão desse Deus coisas más, coisas que não são boas. E isso leva muita gente, pode achar que não, mas leva muita gente a descrer, a não acreditar em Deus. Sim. A gente, se você imaginar por exemplo, o que o Eltinho está vivendo hoje, há quantos dias, ele já deve se perguntar, Deus já me perguntei algumas vezes, você também, Deus, por que isso? Né? Sim. E a Bíblia é clara, ela fala que o mal atinge a bons e a pessoas ruins, né? Então, e a gente precisa, o que a nossa lição trouxe? O nosso conhecimento é muito limitado sobre isso. Muita coisa não foi revelada e não cabe a nós assim, questionar. É igual um pai quando fala para o filho assim, ó, não vai fazer isso lá não, que isso vai dar problema. Às vezes a gente, só quando passa a ser pai ou mais velho, é que você vai entender que aquela orientação era correta, é para o seu bem. Então assim, e aí quando você lê o verso áureo, verso para memorizar,
Qual o instante disso? Aqui já passou os 1000 anos. Acaba em Apocalipse 20, aqui já Apocalipse 21. Então aqui agora, depois de nós atestarmos o julgamento de Deus, Deus fala assim, agora chega. Que a Bíblia fala, lá em Naum 1:9, que o mal não levanta uma segunda vez, não vai levantar. Então, e aí a gente vê esse governo de Deus. O que está em xeque, Adalto, não é nós apenas. O que está em xeque é o governo de Deus, que foi tido como governo tirano. Por quem? Por Satanás lá no Éden. Sim. Então, a gente, olha para você ver como é que a coisa é complexa. Quando Ellen White fala em História da Redenção, que quando a batalha no céu acontece, Deus esperou, permitiu que Satanás continuasse com seu plano, ele escolhe as pessoas, aqueles anjos escolhem a situação, e só depois disso, de escolherem, é que houve a batalha. E o estranho que você vê, que não houve graça para os anjos, né? Às vezes, a graça que foi dada foi o momento deles não acreditarem em Deus e não caírem. Foi um momento assim muito curto, né? Então assim, a gente não sabe quanto tempo foi, né? Mas assim, a graça que nos alcançou, que foi Jesus Cristo, ele não alcançou, ou Jesus ali talvez poderia até morrer por um anjo, não sei. Tem coisas que a gente não sabe, porque eu trouxe um verso aqui na Nova Tradução da linguagem de hoje, no capítulo 38 de Jó, no verso 7, essa tradução fala assim, ó: na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando Deus cria o mundo, já existiam seres. Já está aqui escrito. Já existe na semana da criação. Então, assim, agora essa graça que nos alcança envolveu Jesus Cristo. Sim. Né? E a gente não sabe por que talvez não envolveu os anjos. Mistério. Como é que esse mal surgiu na mente? Mas é o amor. Por exemplo, você é casado, eu sou casado. Como é que você casa com alguém que você vai trancar a pessoa, deixar ali dentro? A pessoa não tem escolha. Não. Né? Não dá, realmente, então, assim, né? então, durante essa semana, a gente viu isso, e muita gente, irmãos, botam Deus em xeque por causa disso. Não entendem a verdade. É igual, tem muitos cristãos aí, ou gente que é ateu, que não concordam com a perseguição que a igreja fez na Idade Média. Mas ali não estava o cristianismo puro. Ali estava um cristianismo falso. Sim. Isso leva muita gente hoje a falar isso, né? E aí cai justamente num tema que eu estava vendo aqui no nosso guia agora, que é a questão até de banalizar o mal, né, Juliano? De falar que o mal, é um perigo. De repente, não é tão mal assim, um ou perigo. querer até gostar. Porque assim, ó, é interessante que a Bíblia, ela fala também que nós, seres humanos, né, Mateus está lá e diz: até vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Imagina o Senhor, imagina Deus, né? Então, assim, a nossa natureza, a Bíblia fala da nossa natureza, e é por isso, talvez, que a gente está na condição em que está hoje. O mundo tornou-se o que se tornou. E só que o guia nos alerta em relação a isso, para a gente não banalizar o mal, não ignorá-lo, vamos dizer assim, né? Realmente dar a atenção, assim, ó, que ele é um mal, ele é uma coisa terrível mesmo, né? E que mais até do que nós, que somos cidadãos de bem, pessoas de bem, e que são considerados cristãos e buscam a Deus, até mesmo mais do que nós, o próprio Deus odeia o mal, né? Se tem uma única coisa que Deus tem repulsa, tem, né, sente esse sentimento negativo mesmo, é pelo mal, não é? E o nosso guia traz isso aqui. E aí, irmãos, a gente precisa entender que Deus tem para nós um cheque pré-datado. E esse cheque só vai ser compensado quando Jesus voltar. Antes disso, ele não promete, ele pode até nos salvar, igual ele fez com Lázaro. Ele não ressuscitou Lázaro, mas onde é que Lázaro está agora? Morto de novo. Sim. Então eu te pago, mas quando eu voltar. Antes eu não tenho esse compromisso. O meu tempo é aquele. Sim. Posso te salvar, posso, né?
Então, entrando já no dia de domingo, que ele fala, até quando nós vamos, até quando esse mal acaba? E é o que aí o texto trouxe Jó fala aqui 30:26, ele fala assim, aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. Então, assim, eu tenho pedido, irmão, nas minhas orações, que Deus nos dê força para a gente atravessar. Sim. Porque quando passar, a gente vai olhar para trás, é igual Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Uhum. Então a gente precisa entender isso, porque e aí essa natureza humana que Jesus viveu, você vê a cruz é um milagre. Quem morre na cruz? Morreu um homem, mas o sangue de um homem não redime pecado. Morreu um Deus, mas Deus não morre. Quem morre na cruz? Ali morre um Deus que se voluntariou à morte. Então, assim, e ele clama no Salmo 22:1, ele clama a Deus, Senhor, por que o Senhor me desampara? Por quê, né? Porque Jesus viveu essa natureza nossa humana, né? Sem pecado, mas ele viveu, ele sentiu dor, ele chorou, né? Então a gente entende que a gente sofre, mas para nós, irmãos, esse mal tem data para terminar. Quando Jesus voltar. Quando ele voltar, é até lá. E aí nós vivemos vários outros títulos, quando, por exemplo, quando Davi, por exemplo, sofre, Moisés sofre, quando Jacó sofre e foge do seu irmão, a gente sofre, mas esse mal vai terminar quando ele voltar, ele vai. Então até lá a gente vai ter irmãos que às vezes a gente vai perder, igual nós já perdemos. Sim. Né? Teremos que conviver, então não vai né? ter jeito. E às vezes também, Juliano, às vezes assim, a gente fica com esse sentimento de falta de realização, de incompletude, vamos dizer assim, porque muitas coisas estão obscuras para nós, né? A gente não sabe de muitas coisas. A gente realmente tem, como seres humanos, temos uma limitação muito grande em relação a ver essa batalha cósmica que existe, né? E porque isso a gente consegue à luz do Espírito de Deus, à luz do que Deus proporciona para nós, e a gente tem que buscar esse conhecimento, buscar saber dessas coisas, né? Mas o fato é que muitas coisas estão obscuras, estão meio que ocultas para nós, e a gente tem que realmente tomar cuidado para que a gente não caia em situações onde nós poderemos até, quem sabe, perder a nossa salvação e o nosso direito de usufruir das maravilhas que Deus tem preparado para nós, né? É isso que eu disse, Adalto. É igual um pai, quando ele escolhe para o filho, fala, não faz isso não. O pai que já viveu sabe o que está falando. Então, assim, mas ele não força, às vezes o pai só fala, espera o filho, ele escolhe. Então, assim, é igual você falou, é o tal do livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio vai nos tirar ou nos colocar em vida eterna. É por escolha minha. Então, e a gente precisa acreditar que lá na frente, igual às vezes o pai faz as coisas, é lá na frente que você vai entender que o que ele fez era correto, né? Ele tomou a atitude certa. Sim, com e certeza. aí, desses versos aqui, ó, de Jeremias, de Malaquias, você vê ali, quando Jeremias está, é o último apelo que Jeremias vem fazer para o povo de Judá. Daí a pouco o povo é levado cativo, mas o povo não ouve. Então, às vezes, escolhas nossas não boas, ou escolhas que não devem ser de acordo com o que Deus ensina, vai dar nisso, em morte, né? É verdade. E a gente tem que ter realmente esse cuidado, né? Porque é como se diz, a gente sabe, né, tem o conhecimento de muita coisa dentro da palavra de Deus, mas ainda assim a gente perece, né? Por falta de praticar, quem sabe, esse conhecimento. Interessante que aqui no guia, na parte ali de terça-feira, ele vem dizendo sobre um teísta cético, né? O que seria? Teísta, pela sua significação da palavra... É um crente, né? Uma pessoa que acredita, né? Que crê em algo. Não necessariamente em Deus, mas teísta é que crê, né? Que acredita ali, né? E o cético
Às vezes eu já até usei essa palavra para me definir algumas vezes, sabe, Juliano? Mas eu sou muito cético. Talvez uma pessoa que fosse... Se fosse traduzir um português mais claro, o crente que duvida. Talvez eu ia citar Tomé aqui, né? Se eu pudesse citar uma pessoa para significar essa palavra cético aqui, para poder ser sinônimo, é alguém que realmente só acredita vendo ou que tem a capacidade muito grande de duvidar, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque algumas coisas a gente realmente não nos vão fazer tão mal a nossa dúvida, não no sentido de não saber, mas de querer realmente ver provas para aquilo ali, porque o cético é mais ou menos esse, que quer ver provas para tudo. Mas tem coisas que não nos cabe criticar nesse sentido, né, Juliano? Adalto, para você ver, escuta, por que o juízo de Deus é um julgamento justo? Por exemplo, um juiz, quando ele julga alguém, ele não estava, muitas das vezes, a grande maioria, ele não estava na cena do crime. Ele julga ouvindo depoimentos de pessoas de um lado e de outro, e de acordo com que uma lei já pré-estabelecida fala, para tal crime está isso. Agora Deus não, Deus está lá na hora, viu o que aconteceu, Deus conhece o coração de quem matou, conhece o coração de quem morreu, da forma que morreu, ele sabe tudo. E isso ele guarda nos livros, fala, depois vocês atestam. Porque o que está em jogo não somos nós, irmãos. É o caráter. É o governo de Deus que foi tido por Satanás como como um governo tirano. E tanto é que nós lemos aqui que quando Satanás cai, é dado, Ellen White fala muito lá no comecinho, que coisa bonita aquilo. Que foi dado tempo a ele, Deus deixou ele seguir, e aí quando Satanás leva quase a metade, ele fala, bom, será que ele vai destruir nós todos? E saíram, 1/3 saiu. Então assim, e aí fala que na semana da criação, os seres já louvavam. Então Deus continua o seu plano, chama Jesus e fala, escuta, eu vou criar o ser humano agora. Vou continuar com o meu plano. Vou continuar, mas se ele cair, você topa aí? Topa. Porque essa graça, quando eles comem a fruta e não morrem, a graça entra em cena sem ele saber. Sim. Porque até então era um mistério. E como não morre, Satanás, você vê, os anjos bons e maus, eles estão vendo essa nossa situação aqui agora. Porque imagina, comeu do fruto, caía morto. Era a oportunidade que Satanás tinha para poder acusar a Deus, né? Não, mas aí, como ele não, mas como pode isso? Falou que morre, mas não morreu. Também é um modo. Então aí o plano da graça entrou. Só que sem ninguém saber. Nem os anjos, nem Satanás, por exemplo, os demônios. E ao longo da história é que esse plano é revelado. Sim. Né? Quando você coloca Jó, por exemplo, de novo, aonde Deus permitiu que Satanás foi, ele foi. Ó, você toca nele, pá, agora você mata os filhos. Até onde Deus falou assim, pode? Ele foi. Então ali mostrando, né? E aí, irmãos, a gente vê, por exemplo, as pessoas que às vezes usam do mal. Por exemplo, um traficante que tem muito dinheiro pela droga e tudo, e aí isso não pode a gente não deve tomar esse sucesso deles como base. Mas isso é muito grave, porque o nosso guia trouxe o Salmo 73, que Asaf era um dos líderes, né, do coral que o rei Davi tinha. Ele escreve 12 salmos. O que ele fala? Olha para você ver olha aqui no começo, como a gente que está de fora, você vê uma pessoa má que está aí bem, que está cheio de carro, de poder. Olha o que ele fala. No verso 2, quanto a mim, porém, quase me resvelaram os pés, pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Olha só. Ele foi seduzido. Aqui no verso ele fala assim, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Que fala assim, poxa, mas como é que eu faço? Mas quando ele enxerga isso, quando é que Asaf agora entende o final dos ímpios? A gente vê que o santuário tem está aqui no verso 17, né, que ele falou, Juliano? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, irmãos,
O livre-arbítrio, como eu disse lá, é uma arma, se mal usada, é uma arma entregue na mão de uma criança. Vai fazer bobagem. E ela vai nos tirar, pode nos levar para a vida eterna ou nos tirar da vida eterna. Com certeza. E nós, quando a gente, assim, pela glória e misericórdia de Deus, quando nós estivermos lá no milênio e abrimos os livros, aí nós, em vez de ser Asaf, nós é que vamos entrar nesse santuário de Deus. E poder atestar. E ali nós vamos ver o fim deles, o porquê que aconteceu. Mas é lá. Olha que glória que vai ser e que coisa triste também, né? Exatamente. Então, assim, e tem até alguns autores e escritores, né, Juliano, que defendem o livre-arbítrio como sendo a prática, a essência da prática do amor de Deus, né? Porque como se fosse assim, a consequência, vamos dizer assim, né? O ato prático do amor de Deus no livre-arbítrio, porque é fundamental a gente passar a entender isso. A gente vem falando justamente desde o início da transmissão, né? Na própria introdução da lição ali, o Juliano já citou a questão do livre-arbítrio, mas se a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, Juliano, de o que tem ainda para ser falado sobre a questão desse livre-arbítrio como sendo ali a prática do amor de Deus, a essência do amor de Deus pelo ser humano, pela criatura, por aquilo que ele criou, né? Porque nós entendemos que o livre-arbítrio ele não está apenas para o ser humano em si, mas toda a criatura que Deus fez, ela tem a capacidade de escolher, né? De escolher amar a Deus ou não. Lógico, aqueles que são que têm cognição, né? Que são pensantes, né? Adalto, a fé, ela não impõe regras, mas ela confia nesse livre-arbítrio dado a cada um de nós. Sim. Adalto, irmãos, pode ficar tranquilo. Os salvos que quiserem estar salvos, eles vão ter que querer muito. Fica tranquilo. Quem não quiser ir, não vai. Você pode ficar tranquilo. Ninguém vai forçado sem querer. E nós vamos ter que querer muito. Nós, irmãos, não existe mais profecia de tempos proféticos agora. Nós estamos no final. Nós estamos em 1798, começou o tempo do fim. Uhum. E já 200 anos já se passam. Nós estamos no fim do tempo do fim. Não tem mais, não vai vir outro Daniel. Então nós poderemos ver as 7 últimas pragas. Sim. Então assim, e aí você querer entender Deus, quando o Jó, por exemplo, questiona, nossa lição trouxe isso, aí Deus começa a falar, peraí, onde é que você estava quando eu fiz isso? Jó falou, opa, eu entendi a grandiosidade do Senhor. E Deus nem falou para ele, ó Jó, você está aqui num embate aqui, ele não soube disso não. Jó não estava sabendo que ele era um objeto de disputa entre o poder de Deus e o poder do mal. Ele simplesmente ele não entendia o não, porquê que ele só clamou, né? tal, os amigos clamam, a mulher clama, ele clama a Deus, mas ele não peca contra Deus, ele não, né? Mas ele não soube que ele foi um motivo de Deus ter usado ele como exemplo. Sim. Deus não falou para ele, ó Jó, você sabe o que é? Peraí que eu vou te contar. É que Satanás veio cá, PPP, eu falei de você. Ele não falou isso não. Então Jó viveu e aí só Deus falar, onde é que você estava quando fez isso? Onde é que você estava quando... Isso foi suficiente para Jó entender e acreditar na grandiosidade de Deus. Sim. Ele não fez, ele não é igual, você já pensou se Eltim estiver sendo um Jó hoje? Deus falar assim, ó, aquele homem, aquela mulher dele, ali é uma família minha. Você já pensou? Porque Jó não estava sabendo isso. Ele não estava sabendo, não. Ele não soube disso. Não soube em momento algum, né? Ele não soube disso. Então... E aí a gente viu que Deus, então, ele restaura ele. Irmãos, se você for no último capítulo, eu penso, Deus lá, ele dobra tudo que Jó tinha. Dobrou gado, dobrou terra, dobrou. Mas os filhos ele não dobrou. Ele deu 10 de novo. Ao que penso, quando Jesus volta, quantos que podem levantar de Jó? 20. Vai levantar dobrado. Os 10 que morreu primeiro e os outros que ele e os 10 que morreu depois. Ele dobrou tudo que ele tinha.
gado, sei o quê, os afazeres e tal. Mas os filhos ele não dobrou. Era para ter dado 20. Não deu. Então pode ser que a história de Jó ainda não acabou. Agora, quando Cristo volta, pode ser que levante dele. E se nós ver levantar 20, é que Deus dobrou os filhos dele. Então são coisas assim que a gente não consegue, a nossa limitação, muitas das vezes ela causa isso em nós, né? Causa essa incapacidade de entender as coisas conforme elas realmente são. Mas o amor de Deus, irmãos, ele é tão grande por nós, é tão grande, que ele é capaz de vencer toda e qualquer barreira. Inclusive, né, Juliano, até a barreira do mal, que é essa força tão ruim, tão forte que existe hoje, que afeta tanto, né? E aqui a nosso guia, na parte de quinta-feira aqui, nos diz para nós assim, ó: a terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre Deus, né? Para que o mundo pudesse voltar para o Senhor, era preciso que o poder enganador de Satanás fosse neutralizado, e isso não podia ser feito pela força. E aí que a gente compreende, então, a essência do amor de Deus, e em comparação e em contrafação, vamos dizer assim, com o mal, em competição com o mal, em combate com o mal. Porque aquilo que a gente citou lá no início, se Deus extermina ali naquele mesmo momento, né, Adão e a Eva, naquele momento em que eles comem do fruto, ainda assim haveria possibilidade de acusação do inimigo contra Deus, de falar que Deus era um Deus tirano. Então, aqui, a única solução, irmãos, que Deus encontra para acabar com o mal, erradicar o mal, é de fato o seu amor, que é maior Adalto, que todas as coisas, né? Se você pegar em Gênesis 1:31, o último verso: viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Sexto dia. Criou o homem, tudo muito bacana, tudo muito bom. Aí ele forma o homem, tudo muito, muito bacana. A partir de essa livre escolha, quando ele cai em Gênesis 3, e aí a partir de Gênesis 4 até Apocalipse, até o final, é essa redenção que Deus agora vai revelando. Quando Caim mata o irmão, e aí a discórdia começa em Gênesis 4. Em Gênesis 3 o homem cai. Sim. Entendeu? Fez a bobagem. Mas depois de Gênesis 4, Apocalipse 22, é essa batalha que começou lá atrás e vai terminar na volta de Jesus. Na volta de Cristo e assim. E aí lá vai nos ser mostrado e revelado tudo que a gente ainda não sabe, não entende. Eu entendo assim. Você querer explicar o mal, não você vai entrar em contradições. Então, existe esse livre-arbítrio, porque Deus falou: você me segue se você quiser. Mas é igual o pai, não sai ele não. Você anda aqui, aí você quer ir, ele não vai poder, às vezes não tem condição de te mostrar tudo na sua mente. Mas ele tá, assim é Deus, ó, você tem que confiar, fé. Sim. Né? Exatamente. Então, quando a gente não faz isso, a gente vai... E aí, durante toda a Bíblia, tanto em Josué, Isaías, você escolhe os deuses que você expôs lá, ou escolhe, eu vou escolher. Então, a minha hoje é muita felicidade, meu poder está dentro dessa igreja, e Deus ter me livrado, estar me livrando de muita coisa que eu pratiquei fora. Sim. Né? Ainda vou pecar hoje, amanhã eu vou pecar de novo, mas a gente tenta um pecado involuntário, a gente tenta já hoje seguir algumas coisas e Deus sabe o nosso coração, né? A nossa Com luta, certeza, né? conhece sim. E aqui também nos diz assim, ó: sem o livre-arbítrio não existiria amor. E a gente já até citou isso aqui dentro da nossa recapitulação, do nosso estudo hoje, né? E se Deus é amor, ele não poderia negar o amor ou a liberdade necessários para que o amor existisse. É como se assim, o livre-arbítrio é a liberdade que há para que o amor exista na sua essência plena, né? Para que o amor seja praticado na sua plenitude. Então, os dois estão intrinsecamente, são intimamente ligados, né? E a gente sabe que é justamente por Deus nos amar tanto que ele vai erradicar o mal, né? É justamente porque ele ama tanto as suas criaturas que ele vai acabar com isso que existe, que nos afeta tanto, né? E o Senhor, ele nos promete dar fim um dia, assim como a gente já citou aqui, né? O Juliano já falou muito bem,
que quando Jesus voltar aqui nessa terra, ele dará fim ao mal, né? E a única conclusão que a gente pode chegar, irmãos, é de que o livre-arbítrio, né, ele tem que acontecer na nossa vida de uma maneira plena, de uma maneira sincera, a gente ser realmente sincero com Deus, para que ele possa ver a sinceridade dentro do nosso coração, porque ele já nos conhece Adalto, desde antes de nascermos, amanhã né? quando de novo nós estarmos lá por exemplo, lá no milênio e abrindo os livros e nós olhando, Adalto, vai ser a maior arma que Deus vai ter ao seu lado. Porque veja bem, mesmo quando Satanás nos tenta ou Deus nos auxilia, ambos não pegam a nossa mão e não põem ela no pecado, não. Isso aqui quem faz é eu. Essa ação quem faz sou eu. Então, a gente vê que esse livre-arbítrio vai ser uma arma poderosíssima. Quando a gente abrir e fala, não, o cara escolheu. Sim. O cara escolheu. E aí, e o meu medo é porque quando Jesus vem, a palavra fala em Apocalipse 6, que tem pessoas que sabem que estão mortas, sabem que fizeram bobagem, sabem que o meu medo é aqueles que falaram lá em Mateus, Senhor, mas em teu nome eu expeli demônios. O cara achando que está dentro e está fora. Esse é meu medo, irmãos. Que se eu estivesse lá no mundo hoje, na bagaceira, se Jesus volta, você sabe que você está perdido. É o povo de Apocalipse 6. Sim. Cair sobre nós e nos esconde da face do corpo. Eu sei que eu fiz bobagem. Mas o meu medo, o meu receio para mim, para minha casa, para a igreja de Deus, é as pessoas que acham que estão salvas. Mas podem não estar. E infelizmente o tempo hoje está corrido, nosso tempo se foi. Tinha mais alguns assuntos aqui interessantes da gente falar, mas, né, eu acho que a lição ela foi muito bem explicada. O professor Juliano é muito técnico, eu gosto sempre de citar isso, eu gosto muito da forma como ele aborda, como ele estuda. E nós estamos aqui agora finalizando mais uma transmissão. Quero agradecer a todos que participaram conosco. José Wilson entrou ali no final também, deu um bom dia, feliz sábado, né? Então, nesse próximo sábado nós estaremos aqui mais uma vez para poder, né, citar mais uma vez o estudo da nossa lição. Vou deixar esses últimos segundos que a gente tem com o professor Juliano. Rapidinho. E aí você finaliza e faz uma oração para a gente em seguida. Aqui fala assim, Eluard falou, o uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. É contrário. Deus, como se diz, irmãos, Deus não usa força. Ele pede. Oremos então, né? Senhor Deus, obrigado por esse humilde estudo. Amém, esse banco é mais do que nós merecemos. É verdade. Mas nós estamos aqui pelejando para aprender e entender a tua sagrada e bela palavra. Nos faça herdeiros do teu reino. Te pedimos, Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos os irmãos, um abraço aí, Salomão, a todo mundo aí. Um abraço. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana.